Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você. Tô feliz por estar de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. As férias estavam boas, mas tá na hora de voltar ao trabalho. Minha gratidão a você de casa pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo todos os dias e especialmente a minha colega Lena Caetano, que brilhantemente esteve aqui à frente do NT Sul nos dias em que estive ausente durante as minhas férias. Obrigado a você pela companhia mais uma vez por aqui. O almoço já está pronto, viu? Notícias quentinhas para a gente trocar informações enquanto você almoça aqui na TV Novo Tempo. Vamos conferir os destaques de hoje? Atividades do Mês da Mulher começam hoje aqui em Cachoeira do Sul. Vai ter exposição, caminhada, roda de conversa e homenagens. Encontro de gestantes do Hospital de Caridade e Beneficência também vai ser em março, Mês da Mulher. As inscrições estão abertas e as aulas são de graça. A gente está com a lista bem cheia, né? Mas ainda podem se inscrever. A gente tem lugar que comporta todas as pessoas, né? E são dois horários à noite, né? 2 noites, para que a gente possa dividir os assuntos. Prefeitura de Cachoeira abriu nova licitação para a obra das ruas Conde de Porto Alegre e Moron. A previsão é de que, depois de iniciados, os trabalhos sejam concluídos em até 6 meses. O atual episódio de El Niño é um dos mais fortes já registrados. A previsão indica que as temperaturas devem permanecer altas até o mês de maio. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala das personalidades dos líderes. Introvertidos e extrovertidos devem ser perfis complementares e não excludentes, que contribuem cada qual à sua maneira para a produtividade de um grupo. E você aí do outro lado da telinha, tem notícia para contar? Ou então quer dar a sua opinião? Pega já aí o seu celular, manda pra gente, faz o NT Sul juntinho comigo. Nosso WhatsApp, atenção, salve aí, 51997697129. Tem live também lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar que eu leio o seu recadinho aqui. O NT Sul desta quarta-feira já tá no ar. O calendário eleitoral de 2024 já começou. Em outubro desse ano ocorrem as eleições para prefeitos e vereadores em todo o país. Apesar de parecer distante, os prazos já estão correndo. Os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, realizar alterações nos dados cadastrais, quitar multas e garantir o pleno exercício do direito ao voto. Na sede da Justiça Eleitoral Gaúcha, no centro de Porto Alegre, o movimento está aumentando. Eu vim atualizar o meu título eleitoral, porque eu me mudei recentemente para Porto Alegre, então eu tinha que atualizar para as eleições esse ano, né? Vim regularizar meu título. E por que precisou? Porque eu não votei faz 1 ano e meio, eu acho. E aí estava cancelado? Estava cancelado, daí agora eu vim aqui, já regularizei bem rápido. Eu precisava fazer uma alteração no meu nome, no meu sobrenome, que estava errado, daí eu vim para deixar tudo em ordem, né? É que os cidadãos têm até o dia 8 de maio para alterar dados cadastrais, pagar multas e regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Conforme a legislação eleitoral, nos 150 dias antes da eleição, não pode mais haver qualquer movimentação no cadastro eleitoral, para permitir que sejam feitos os cadernos de votação e que os dados dos eleitores constem nas urnas das sessões eleitorais. Quem paga a multa? As pessoas que se ausentaram às eleições, mesários faltosos e alguma pessoa que tenha alguma condenação em algum processo eleitoral. A multa pode ser paga em boleto, no cartão ou no Pix. O valor cobrado por cada ausência não justificada é de R$ 3,51. Após 3 faltas consecutivas, o eleitor fica impedido de votar. Sempre tem que se ter cuidado, porque depois de 3 ausências consecutivas, a inscrição é cancelada. E aí, para regularizar, não basta pagar a multa. A pessoa tem que pagar a multa e tem que comparecer de forma presencial para atualizar os dados. O prazo para justificar termina 60 dias após o pleito, mas quem estava morando no exterior e voltou agora tem 30 dias depois da data do retorno para deixar tudo em dia e não correr risco de sofrer punições. Sem a quitação, por exemplo, tu não consegue te inscrever num concurso público,
não consegue se inscrever numa universidade, tirar financiamento imobiliário. Então, assim, os reflexos na vida civil são bem penosos, né? Para quem já tem cadastro biométrico, todos os serviços oferecidos presencialmente também estão disponíveis online. É possível, por exemplo, consultar a situação eleitoral, além de emitir certificados, pagar multas, trocar o local de votação, tirar dúvidas e até agendar atendimento presencial. No dia 9 de maio, o cadastro eleitoral vai ser fechado e só reabre após as eleições de outubro. O Gabriel está preparado. Tudo em dia, então? Tudo em dia. Pronto para a eleição? Claro, prontíssimo. É isso aí. E você, já está em dia aí com a Justiça Eleitoral, tudo certinho? Vai poder votar nas eleições de outubro? Eu sei que tem muita gente desiludida, né, com a questão eleitoral, com a escolha dos representantes, mas o nosso regime democrático funciona assim. E, infelizmente, a gente tem visto nos últimos pleitos, nas últimas eleições, um número considerável, inclusive crescente, de pessoas que se abstêm desse direito tão importante que nós temos de escolher os nossos representantes. Nesse caso agora, quem você quer que seja o prefeito ou a prefeita aí da sua cidade? Quem você gostaria que fosse ou que seja o seu representante no legislativo municipal aí da sua cidade, o seu vereador, a sua vereadora? Porque depois não adianta somente a gente reclamar, né, daquilo que dá errado, daquilo que não funciona. Então esse é um direito que todos nós temos no nosso país e, portanto, devemos exercer esse direito, o direito ao voto, né, de fazer aí a escolha dos nossos representantes, aqueles que de fato tomarão as decisões que vão impactar na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, e a gente atualiza agora como estão os cargos na Prefeitura de Cachoeira do Sul após as exonerações anunciadas na semana passada. Ontem, a prefeita Ângela Chu deu posse a 3 novos secretários e aos seus diretores. Selene Kenning é a nova secretária de governo e, ao seu lado, a servidora Cristiane Loreto de Oliveira assumiu como diretora. Alexandre Cassol foi nomeado como secretário do Interior e o diretor é o servidor de carreira Marco Antônio de Freitas Moraes. Cassol também vai atuar como interino na Secretaria de Agricultura. Nessa pasta, o diretor segue sendo Diego Cruz. Já na Saúde, Daniel Rigon assumiu como novo secretário e o diretor da pasta deve ser anunciado ainda hoje. E durante o mês de março, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, aliada a entidades parceiras, desenvolve uma ampla programação em homenagem ao Mês da Mulher. Tá chegando, né? Sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Lena Caetano nos conta um pouco mais sobre essas atividades. Pois é, Daniel, todos os anos no mês de março é tradicional em Cachoeira do Sul várias atividades coordenadas, lideradas a partir de uma programação elaborada aqui na Câmara de Vereadores, sob comando da vereadora Thelda Assis. Este ano não é diferente, tem um calendário extenso de atividades e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. E eu pergunto, vereadora, inicialmente, qual vai ser o tema deste ano? Boa tarde. Boa tarde. O tema deste ano vai ser Mulheres em Movimento Mudam o Mundo. Por que a gente pensou no tema? Realmente por isso, né? Porque as mulheres, ao longo do tempo, né, o movimento delas que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, que nós pudéssemos fazer essa programação tratando de atividades alusivas ao Dia da Mulher. Importante destacar que a cada ano novas entidades, instituições se aliam a essa iniciativa e também promovem junto, né? Isso. Sempre a Prefeitura vem com as suas secretarias, aquelas, né, que envolvem alguma atividade. E este ano, além das outras instituições, está, né, porque antes a Amigos fazia junto com a Casa da Cultura, que hoje tem a Secretaria da Cultura, então a Secretaria tem atividades e a Amigos também tem outra atividade. E também o Grupo da Consciência Negra, que nós criamos ano passado, é um grupo muito ativo, que também tem um painel muito legal aí sobre as questões relacionadas às mulheres negras. Homenageadas deste ano. Nós temos 2 homenageadas. Uma escolhida pela vereadora Daniela, que é a Vanessa. A Vanessa, ela é enfermeira, né? Ela já tem uma longa história dentro da enfermagem e, com certeza, ela vai representar toda, né, a classe das mulheres que trabalham na saúde. E a gente sabe que depois de uma pandemia, o quanto a população valorizou, né, o pessoal da saúde, e ela vai representar com certeza todas as mulheres e principalmente as mulheres da área da saúde. E eu, com o grupo que a gente trabalha, escolhemos a dona Jurema.
A dona Jurema, ela é uma senhora já, de idade, mas ela tem um trabalho maravilhoso. Ela foi representante da Associação de Bairros do bairro Quinta da Boa Vista anos. Ela tem um trabalho maravilhoso. Então, ela trabalha com ações sociais, né? Ela é bem conhecida, ela trabalhou se envolveu também na UCAB. Então, a dona Jurema é aquela pessoa que faz o trabalho social. Então, o grupo escolheu ela para representar, então, todas essas mulheres que hoje são agentes políticas, né? Mulheres que trabalham nos bairros, que defendem as causas dos bairros, são as nossas agentes políticas, e ela vai estar representando essas mulheres aí. Vereadora, a gente sabe que a programação é extensa, não tem como citar tudo, mas assim, o que se pode destacar? O pontapé inicial, assim, que pode e deve contar com a participação das mulheres que nos assistem neste momento e dos homens também, né? Sim, não, é para as mulheres e os homens. Nós temos agora, dia 8, a caminhada Flores, Saúde, Sabores e Bem-Estar. Também é uma caminhada que já vem há um longo tempo, que é organizada pelo meio ambiente. E essa caminhada, ela reúne todas essas instituições parceiras. Então, nós saímos na rua, a gente vai conversando com as mulheres, vai esclarecendo, vai dando brindes. É uma caminhada muito legal. Então, da onde até onde? No dia 8. Começa sempre aqui no zoológico, tá? Aqui onde é a Secretaria do Meio Ambiente. E a gente vai caminhando até a Praça Honorato. E este ano também tem uma novidade, porque tem um pessoal que vai sair lá de cima na Avenida Brasil, né? Porque nós nunca contemplamos aquele núcleo, né? Aquelas pessoas da Avenida Brasil. Então, este ano vai ter esses dois. Vai ter o pessoal daqui e o pessoal lá de cima, que serão contemplados com esse brinde, né? Da Secretaria do Meio Ambiente. Também, outra atividade, vai ter, assim, músicas, vai ter painéis, né, sobre mulheres, sobre a política, sobre caminhadas de mulheres que colaboraram com alguma coisa dentro do município. Uma atividade muito interessante que vai ter também a Feira de Produtos Feitos por Mulheres, que acontece todo ano também. Mas como este ano, a última semana de março vai ser a Páscoa, então nós vamos pegar aí um pedacinho de abril. Vai ser em abril essa feira. E essa feira é muito legal, que é assim, tudo que é confeccionado e produzido por mulheres, na Feira Livre Municipal. Podemos destacar também uma atividade paralela, a exposição de artes Paletas Sensíveis, no saguão principal da Casa da Cultura, que está acontecendo já do dia 6 a 15 de março, onde as artistas serão todas nossas artistas de Cachoeira do Sul. E para concluir, eu quero convidar todas as mulheres e homens, todas as pessoas que gostam de cultura, que gostam de atividades relacionadas com a arte, com temas relacionados às mulheres, que venham participar, que olhem, acompanhem no site, acompanhem nas redes sociais, que as atividades estarão acontecendo e são todas atividades riquíssimas para que nós consigamos fazer uma reflexão sobre a vida das mulheres e também uma contextualização do que a gente conseguiu avançar, né, enquanto mulheres até hoje, né, numa trajetória até hoje. Tá bom. Vereadora, obrigada pela participação, parabéns pela programação. Você que nos acompanha, empresta aqui um pouquinho. Esse aqui, essa é a face do mês da mulher da programação aqui em Cachoeira do Sul. Tá aí na tela, então, o endereço, o site da Câmara de Vereadoras, onde você pode acessar para conferir toda a programação do mês da mulher e poder participar também. Boas iniciativas, né, Daniel? Volto contigo no estúdio. Com toda certeza. Muito obrigado, Lena, pelas informações e parabéns também a este evento, a essa organização, né, do que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Afinal, nós precisamos discutir o ano inteiro, né, sobre a inserção, sobre o papel da mulher na sociedade. E eu quero já instigar você que está em casa a participar com a gente também. O que você acha? Por exemplo, vamos começar aqui pelo mais básico. Você acha que as ferramentas para proteção da mulher, do ponto de vista de segurança, estão funcionando bem? Estão adequadas? São suficientes? Ou você acha que não são suficientes? O que você acha que precisaria melhorar nesse sentido? E quanto à inserção da mulher no geral na sociedade, mercado de trabalho, nos diferentes espaços, você acha que está ok? Tem que melhorar? O que pode melhorar? Conte pra gente, mande a sua mensagem, espaço aberto para sua participação. Você pode comentar aí nas nossas lives, nós temos duas, né? No canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aliás, não está inscrito ainda no canal do YouTube? Inscreva-se já para você receber as notificações, ficar por dentro de tudo que a gente produz aqui e também para participar ao vivo aqui durante o Telejornal NT Sul. Dá para participar também no Facebook.com/TV Cachoeira
E claro, a sua mensagem é sempre muito bem-vinda no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente já vai para a tela ver as mensagens que estão chegando por aqui. 51997697129 é o número para você interagir. Pode tratar deste tema, né, que eu estou mencionando aqui e também sobre outros assuntos, contar aí a sua notícia. Já já a gente vai para a telinha. E olha, a Prefeitura de Cachoeira do Sul abriu ontem o edital para contratação emergencial de um médico veterinário. A carga horária é de 40 horas semanais para atuar junto ao Serviço de Inspeção Municipal. A remuneração oferecida é de R$ 4.308. Mas tem que correr, hein? As inscrições vão só até amanhã e podem ser realizadas de manhã, das 8 às 11h30, ou então no horário da tarde, da 1h30 até às 5h, no protocolo geral da Prefeitura. O prazo de contratação é de 180 dias, podendo ser prorrogado. O processo seletivo vai ter 2 fases e a publicação final dos resultados está prevista para 23 de março. O edital é de número 460 e pode ser acessado no site da Prefeitura na seção Diário Oficial. E sabe quem também está voltando das férias hoje? A nossa comentarista Grace Tomazetti. É o quadro Minha Carreira, com informações sobre trabalho. E hoje a Grace fala da personalidade introvertida ou então extrovertida dos líderes. E aí, o que você acha que é melhor? Um chefe mais fechadão, na dele, ou então um líder mais falador? O mito da liderança extrovertida e carismática impera no imaginário da cultura ocidental, ainda que na nossa história seja repleta de exemplos de grandes líderes de personalidade introvertida. Abraham Lincoln, Isaac Newton, Albert Einstein, Bill Gates, entre outras inúmeras figuras de sucesso, compõem esse time silencioso, que é bem maior do que se imagina. Porém, quase sempre pouco valorizado e pouco compreendido. Uma das razões é que as sociedades ocidentais privilegiam o homem de ação em detrimento do homem de contemplação. Isso estaria associado ao ideal modelo greco-romano, que enaltece a oratória e a expressão corporal. Não por acaso, desde a infância, somos convencidos de que ser sociável, falante, é demonstração de felicidade, de saúde, de esperteza, etc. Já o contrário pode ser sinônimo de tristeza, antipatia e até mesmo indicativo de doença. O pré-julgamento sobre os introvertidos tem como origem esses vieses inconscientes que caminham na rota oposta à diversidade e à inclusão. É uma questão claramente cultural, pois no Oriente, curiosamente, o que vemos é exatamente o oposto. Ou seja, há uma inversão de perfis comportamentais predominantes. O tema merece atenção. Além das questões de gênero, raça e idade, é preciso também olhar para os diferentes perfis comportamentais. Eles formam mais um marcador social de inclusão e de diversidade. Isso certamente potencializará os resultados esperados em termos de produtividade, conforme apontam tendências. Embora no Brasil sejam raros os estudos que se aprofundem nesse tipo de perfil comportamental, podemos tirar como base uma infinidade de publicações norte-americanas a respeito desse universo. Por lá, estima-se que entre 30% e 50% da população seja considerada introvertida. Esses são profissionalmente menos valorizados que os extrovertidos. Introvertidos costumam ganhar menos, costumam ser menos compreendidos pelos pares, em razão da postura mais solitária, mais pensativa e naturalmente mais reservada. No caso dos introvertidos, quando o assunto é liderança no ambiente de trabalho, repetidos estudos pesquisadores de Harvard, Stanford, Chicago e outras grandes universidades destacam a potencialidade desse tipo de perfil, sobretudo em funções de comando. Conclui-se que os introvertidos tendem a ser mais assertivos, pois são melhores ouvintes, calculam melhor o uso das palavras e, consequentemente, lidam melhor com as crises. Também são menos propensos a decisões equivocadas. Introvertidos e extrovertidos devem ser perfis complementares e não excludentes, que contribuem cada qual à sua maneira para a produtividade de um grupo. Aos primeiros, em especial, é certo que devem ser mais reconhecidos, mais vistos, mais lembrados. A mistura dos diferentes comportamentos é sempre saudável.
No trabalho e na vida, o que deve prevalecer é o direito de ser quem somos. Não cabe julgar talento pela capacidade e pela régua do seu perfil. Aos extrovertidos e aos introvertidos, o desafio será sempre o mesmo. Usar as suas características a seu favor e com o objetivo de agregar. Ao mundo corporativo, cabe oferecer a eles as mesmas oportunidades e, antes de tudo, o mesmo respeito aos diferentes perfis, buscando um time cada vez mais equilibrado e inovador. Estamos de volta com o quadro Minha Carreira, sempre com provocações inteligentes e contemporâneas em relação ao mundo do trabalho. Já somamos 3 anos de parceria por aqui. Envie sua sugestão de pauta e dúvidas para a TV Cachoeira, através do WhatsApp ou do Facebook, ou também pelo direct do Instagram no perfil G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Muito obrigado a Grace Tomazetti pela participação com a gente, por essas boas dicas, trazendo aí um pouquinho sobre os perfis da liderança, né? Um líder que pode ser mais introvertido, mais na dele, e aquele líder que é mais falador, se comunica fácil, né? Se comunica bem com a sua equipe, mas há prós e contras nesses 2 perfis aí, cada um dos líderes com as suas características precisa aprender a lidar, portanto, com aquilo que são as suas potencialidades. E você de casa, o que prefere? Um líder que é mais na dele, mais fechado, ou aquele que se comunica mais, que fala mais com a sua equipe? Conta pra gente aí nas redes sociais. Aliás, se você tiver uma pergunta para Grace, uma dúvida sobre mercado de trabalho, sobre carreira, manda a sugestão pra gente no WhatsApp. A gente faz todo o NT Sul sempre com a participação da audiência. Então, minha gente, 51997697129. Bom, nós estamos chegando aqui no nosso primeiro bloco de interatividade e eu vou começar com os recadinhos das nossas redes, das nossas lives. Lá no facebook.com/TV Cachoeira, tá com a gente Reni Lima, sempre assiste o jornal. Obrigado, Reni, pela participação, ótimo dia. Tiele Figueiró Fagundes também está com a gente, obrigado, Tiele. A Elizabeth Oliveira também está com a gente. Sandra Ferreira, estamos ligadinhos na telinha. É a Sandra, o Edson e também o Everson. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Canal do YouTube, olha só, o pessoal está participando com a gente por aqui também. A Elizabeth Bittencourt, olá, querido jornalista Daniel, sejas bem-vindo de volta ao NT Sul depois das férias. Obrigado, Elizabeth. Nazareno Azevedo também está com a gente, agradecemos aqui pela companhia. Vamos para a telinha, tem recados do WhatsApp. Olha só, tem aqui um recadinho anônimo. A dengue está sendo controlada, mas a Covid não terminou. Precisa ter teste de graça. Nem todos podem pagar. Tem vários casos até em crianças. Alerta aqui o telespectador ao qual a gente confere, não é, esse direito do anonimato. Tem temas que por vezes são polêmicos ou então que a gente checa a informação, mas que pode ter algum tipo de risco para quem está participando aqui, então a gente respeita esse direito e fica aqui esse apelo, né, para que a testagem da Covid possa ser gratuita e que as pessoas possam ter esse cuidado, né? Tem aí a situação da dengue, que a gente vem falando há vários dias aqui no NT Sul, muitos casos, no Rio Grande do Sul também, em outras regiões do país, então a gente precisa continuar com esses cuidados, mas não podemos nos esquecer das outras doenças que seguem entre nós também, né? Olha aqui a Rosane, seja bem-vindo, Daniel. Ontem foi dia de fazer molho com tomate cereja. Manda um abraço para nós aqui da Guajuvira. Obrigado, Rosane, pela participação. Olha só, tá com uma cara muito boa aí esse molho, hein? Obrigado, Rosane. Abraço para ti, para todo o pessoal aí. Obrigado pela companhia e por compartilhar aí um pouquinho do teu trabalho com a gente. Quem mais? Meu amigo Cláudio também tá passando por aqui, tá mandando áudio. Vamos ouvir o Cláudio. Daniel, boas tardes, seja bem-vindo, viu? Saudade, abraço para todos vocês aí, tá? Vocês são uns ótimos apresentadores, viu? Forte abraço para todos, tchau, tchau. Tchau, seu Cláudio, tudo de bom para ti, para sua esposa aí também. Obrigado pelo carinho de sempre, pela companhia de todos os dias. A gente fica sempre muito feliz aqui, né, de ter esse contato com a nossa
audiência. Ontem a gente exibiu aqui, por exemplo, uma reportagem que a nossa equipe foi na casa de uma telespectadora, bater um papo, né? É assim que a gente vai levando o NT Sul todos os dias, com informações, às vezes algumas informações que são mais pesadas, né, mais complicadas, outras que são mais leves, que alegram a nossa vida. É da vida, a vida é assim, né? Momentos mais felizes, outros nem tanto, e a gente vai trocando aqui informações todos os dias. Já mais recados da nossa audiência, vá participando com a gente, nosso WhatsApp está à sua disposição. A seguir, encontro de gestantes do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul vai ser em março, mês da mulher. As inscrições estão abertas e as aulas são de graça. A gente está com a lista bem cheia, né? Mas ainda podem se inscrever. A gente tem lugar que comporta todas as pessoas, né? E são dois horários à noite, né? 2 noites, para que a gente possa dividir os assuntos. Prefeitura de Cachoeira abriu nova licitação para a obra das ruas Conde de Porto Alegre e Moron. A previsão é de que, depois de iniciados, os trabalhos sejam concluídos em até 6 meses. O atual episódio de El Niño é um dos mais fortes já registrados. A previsão indica que as temperaturas devem permanecer altas até o mês de maio. O intervalo é rápido, nós voltamos já. Meio-dia e 30, é o Telejornal NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente na hora do almoço. A gente vai por aqui atualizando informações, trocando informações com você. Bom, como é tradição, a gente volta do intervalo, dando aquela olhadinha, aquela espiadinha no tempo, não é? Como está a condição climática em Cachoeira do Sul. Hoje a gente tem aí o dia ensolarado, poucas nuvens em Cachoeira do Sul, como a gente vê nas imagens agora aqui do centro de Cachoeira do Sul. Aliás, amanheceu praticamente sem nuvens, né? O tempo bem seco, inclusive com algum friozinho. E as manhãs estão sendo de temperaturas bem baixas aqui no Rio Grande do Sul. E ao longo do dia a máxima não tem passado muito dos 30 graus. Um clima bem agradável. Confira como deve ficar o tempo até sexta-feira. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com um pouquinho de frio, praticamente sem nuvens e com sol. A previsão ao longo do dia é de sol entre nuvens, sem aumento significativo da temperatura. Mínima 13 graus e máxima 24. Quinta-feira segue com friozinho logo de manhã, o sol deve aparecer e a temperatura sobe um pouco mais. E pancadas de chuva podem ocorrer, mínima 18 graus e máxima 29. Sexta-feira o sol até pode aparecer, mas tem mais presença de nuvens e a chuva pode ocorrer também em alguns momentos. Temperatura mínima 20 graus e máxima 28. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo mais aberto e seco favoreceu uma maior queda da temperatura e várias cidades gaúchas amanheceram com um pouco de frio. Uma massa de ar seco associada a um centro de alta pressão cobre o Rio Grande do Sul nesta quarta e proporciona a presença do sol em todas as regiões. Parte do estado, como pontos da metade oeste, devem ter amplos períodos de céu claro. Nuvens esparsas aparecem mais no leste e no nordeste gaúcho. Embora o friozinho do começo do dia, a tendência é de rápida elevação da temperatura com a presença do sol, o que proporciona mais uma tarde agradável para os padrões do início de março, com máximas entre 25 e 27 graus na maioria das cidades, e um pouco mais quente na fronteira oeste e no noroeste do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Também 24 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. E a gente segue falando aqui um pouquinho sobre o tempo, sobre as questões climáticas, ainda em termos um pouco mais mundiais, não é? A Organização Meteorológica Mundial revelou ontem que o atual episódio de El Niño é um dos mais fortes já registrados. E a previsão indica que as temperaturas devem permanecer altas ainda até o fim do mês de maio. O fenômeno meteorológico El Niño, que registrou máxima intensidade em dezembro,
é um dos 5 mais fortes já registrados, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, que prevê temperaturas superiores à média entre março e maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com uma periodicidade de entre 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com um valor máximo de quase 2 graus acima da temperatura média da superfície do mar. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Niño provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre os meses de abril e junho. Fenômeno que causou também muitos estragos por aqui, como a gente acompanhou, em cidades gaúchas, nem só no Rio Grande do Sul, Brasil como um todo, em muitas regiões, teve aí sérios estragos, sérios problemas, inclusive com vidas perdidas em função dessa mudança climática, né? Ainda sobre El Niño, em termos mais locais aqui, dados atualizados da Metsul Meteorologia mostram que o El Niño passou a ser moderado, o que significa que a temperatura da superfície do mar agora estão entre 1 e 1,4 graus, depois de 28 semanas seguidas, alcançar o patamar de forte ou muito forte intensidade, que quer dizer temperaturas aí de 1,5 graus Celsius, né, acima da média. E como a gente está vendo já agora aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, a gente está tendo pelo menos o amanhecer mais friozinho, né, a temperatura já um pouco abaixo do que seria natural para essa época. Apesar de, como a gente viu na reportagem anterior, em termos mais globais, em termos mais gerais, há uma expectativa de que o El Niño se prolongue. Isso vai ocorrer por aqui. Aparentemente, como a gente viu aí na informação da Metsul, isso não deve ser uma realidade aqui no Rio Grande do Sul. Bom, é a sua hora aqui no Telejornal NT Sul. Quero saber o que você pensa, o que você tem a nos contar, o que você viu pelas ruas. Conte pra gente como está o dia aí onde você está. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129 é o número para você interagir. E mais uma vez eu começo aqui pelas nossas redes sociais, pelas lives. Obrigado a quem está interagindo, participando com a gente no Facebook, no nosso canal do YouTube. Deixa eu encontrar aqui, meu amigo Claudiano Santos está mandando seu recadinho lá no YouTube. Obrigado, Claudiano, ótimo dia, boa quarta-feira. No Facebook, com a gente, a Mariluce Fleck, boa tarde, lindo dia aqui em Faxinal da Guardinha, região de interior de Cachoeira do Sul. Obrigado, Mariluce, pela participação, tudo de bom para ti. A Suzana Hernandes está também desejando aqui um bom retorno. Obrigado, Suzana, pela participação, pela companhia de todos os dias na telinha da Novo Tempo. Juscelane dos Santos Goulart também está com a gente. Obrigado. Vamos agora para a tela ver os recados do nosso WhatsApp. Vamos ver quem participa com a gente. Diego Rezende, do bairro Quinta da Boa Vista. Nós, moradores, estamos arrumando as ruas, aterrando as valetas com resto de obra. É que depois a prefeitura não venha com a patrola retirar o que foi colocado. Já alerta aqui, né? Solicita o Diego Rezende, mostrando aí o trabalho que o pessoal está fazendo, porque as valetas estão tomando conta aí das ruas, né, Diego? E alguma coisa precisa ser feita, né? Não dá para deixar aí dessa maneira. Obrigado pela participação e pelo relato. Quem mais? O Leandro Borda está com a gente e está perguntando aqui o seguinte, né? Até porque nós exibimos uma reportagem abrindo a edição de hoje do Telejornal, falando sobre o acerto que precisa ser feito com a Justiça Eleitoral, quem de repente não votou na última eleição, tinha aí alguma pendência. Esse ano é ano eleitoral, né? Então tem que deixar tudo em dia para poder votar lá em outubro. E aí o Leandro está perguntando qual o horário e dia que funciona o cartório eleitoral em Cachoeira do Sul. Leandro, é o seguinte, a gente já tem aqui essa informação. Então o cartório eleitoral de Cachoeira do Sul não funciona aos fins de semana, né? Somente nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário da tarde. Então, de meio-dia até às 19, das 12 até às 7 horas, é o horário de funcionamento do cartório eleitoral de Cachoeira do Sul, tá bom? Qualquer dúvida, manda pra gente aqui,
estamos às ordens para atender a nossa audiência. Temos mais? Temos aqui o recadinho da Milena Otávio, comemorando seus 8 anos. Obrigado, Milena, pela participação. Parabéns pro Otávio, bela foto aí. E que Deus o abençoe ricamente, concedendo muitas alegrias, muitas felicidades. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. Você de casa pode continuar contando aí a sua notícia, comentando também as nossas reportagens. A gente conta com a sua participação por aqui. A Prefeitura de Cachoeira do Sul faz uma nova tentativa para dar início às obras de asfaltamento nas ruas Conde de Porto Alegre e Moron, obra que ficou conhecida como asfalto da Pradozem aqui na cidade. A previsão é de que, depois de iniciados, os trabalhos sejam concluídos em até 6 meses. A repórter Thelma Tomás está de volta ao trabalho também e traz esta notícia para a gente. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel, e a quem nos acompanha em casa. Então, foi reaberto o processo licitatório para as obras dos caminhos da Pradozem, para que fique mais fácil do telespectador e a comunidade cachoeirense entender, aqueles que nos acompanham em casa, agora pelo NT Sul. Do meu lado está a titular do Planejamento, Vanessa Chazar, que traz os detalhes sobre essa abertura do processo. Secretária, é importante a gente destacar aqui um pouquinho do retrospecto dessas obras, né? A gente já vem acompanhando já o trabalho da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul no sentido de tirar do papel, né, essas obras que são uma estratégia principalmente para as empresas que operam aqui no município, justamente naquela área. Adequações nesse projeto, depois de uma primeira etapa em que o processo licitatório, né, essa licitação já tinha avançado e a empresa vencedora abandonou, né? Agora, uma nova tentativa. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde aos teus telespectadores. E sim, felizmente conseguimos botar aí na rua a licitação tão esperada, né, os caminhos da Pradozem. Uma exigência, vamos dizer assim, da nossa prefeita Ângela Chu, assim que assumiu, assim que me nomeou como secretária interina de planejamento, que as obras todas que tivessem em andamento, que tivessem por acontecer, que fossem colocadas na rua. Então, desde outubro do ano passado, a gente vem trabalhando nisso para dar celeridade a esses processos, e aí essa é a primeira, então, de muitas ainda que vamos colocar na rua no governo Ângela Chu. Secretária, uma adequação retirando algumas dessas vias para poder adequar o orçamento, né? A previsão era de que outras, pelo menos 5 ruas estivessem dentro desse planejamento, mas se reduziu aí quantas ruas então estão incluídas para permitir que fosse adequado até os 3 milhões previstos, então. Isso aí. Inicialmente nós temos um financiamento de 5 milhões, né? Esse financiamento ele foi, então, dividido em 2 partes, que são os blocos de pavés e a parte de asfaltamento. Realmente, houve uma redução de algumas ruas para, como tu falaste, adequar ao orçamento que a gente tem de 3.279.000 destinados ao asfaltamento. Então, assim, infelizmente, tiveram que ser excluídas as ruas Tiradentes, José Marcelino de Carvalho e Firminiano Pereira Soares, ficando, então, Moron e Conde de Porto Alegre. Essas são as vias que serão privilegiadas, então, onde o acesso de caminhões de maior carga farão o trânsito com os materiais utilizados pelas empresas. Isso. Neste momento, importante dizer, neste primeiro momento, justamente por ter um fluxo bem grande, ser uma necessidade, Conde e Moron vão ser as primeiras contempladas. Mas o governo já estuda de que maneira vai fazer para contemplar as outras ruas que estavam incluídas num primeiro momento e que tiveram que ser suprimidas. Secretária, o privilégio a essas vias foi uma medida estratégica por questões financeiras, mas também se entende aí que o asfalto tende a ser uma estratégia também para privilegiar a segurança desses veículos de maior carga, é isso? Exatamente, até pela questão de barulho, de trepidação, né? A gente sabe que o asfalto ele dá uma amenizada em tudo isso. E realmente fica mais tranquilo, vamos dizer assim, né?
para essas empresas que têm grandes caminhões, que fazem escoamento de safra, enfim, que precisam de um asfalto, né? Então, justamente por isso, como tu disseste, a gente está priorizando inicialmente esse caminho da Pradosem. Falávamos antes de iniciar essa gravação sobre os prós e contras do asfalto, principalmente depois da gente ter vivenciado essa questão do alagamento aqui em Cachoeira do Sul, né, das enxurradas. Existe uma preocupação aí nos estudos com relação à drenagem, né? Sabe-se que o asfalto é mais conveniente sob um aspecto, mas que o paralelepípedo, o paviesse, tem uma capacidade de drenar melhor quando há alto volume de chuva, de água, enfim. Tem-se observado isso com mais cuidado depois dessa experiência traumática que Cachoeira vivenciou ultimamente? Porque se sabe que o asfalto é mais traz um aspecto mais positivo de desenvolvimento, enfim, mas para aspectos de drenagem, sob esse olhar, ele é mais complicado, né, secretária? As equipes estão atentas a isso, a Prefeitura Municipal está com uma lupa sobre esse aspecto, avaliando melhor as obras? Sim, posso te dizer que seguramente que sim, né? Existe todo um departamento técnico da Prefeitura que envolve não só a Secretaria de Planejamento, mas a Secretaria de Obras, até mesmo Defesa Civil. Tecnicamente, eu não posso te falar porque eu não tenho competência para isso, né? Mas existe sim, é o alvo das nossas discussões, justamente quando fala dessa questão de calçamentos, né, de asfaltamento. Claro, a gente sabe que existe isso, a gente vivenciou, agora no dia 22 de dezembro último, o que essa enxurrada causou. E a gente pensa, porque aí é a questão de planejamento numa cachoeira para daqui 100, 200 anos, né? E é claro que esse assunto não pode passar batido. Existe um corpo técnico trabalhando incansavelmente para sanar esses problemas, que, como eu te disse, tecnicamente eu não tenho como não me atrevo a falar nada, até porque seria antiético da minha parte, mas sim, tanto que os novos projetos que estão sendo encaminhados, né, para a licitação, enfim, já estão todos com esse olhar apurado sobre essa questão de drenagem, enfim, a gente acredita que a partir de agora serão excelentes projetos pensados para a nossa cachoeira de um futuro. Até porque a sua pasta é afeita a essa necessidade, né? O próprio nome já diz, o planejamento, né? Exatamente. E a partir de agora, então, todos os projetos que passarem por este setor vão ter esse olhar voltado para isso, porque agora a gente já tem essa pauta na ordem do dia, né, secretária? Sim, essa pauta eu acho que não vai sair mais da ordem do dia do município, né? São nossas prioridades, reconstruir aquilo que foi devastado pela chuva, enfim, e já nos protegendo de próximos eventos naturais que a gente, se Deus quiser, a gente torce que não, mas que podem acontecer, né? Com relação a prazos, o edital foi aberto no dia 5, encerra quando? Quando a gente vai ter, então, a abertura e o anúncio do vencedor? Dia 4 de março, então, estou até com a minha colinha aqui, Thelma. Dia 4 de março, então, o edital de concorrência ele foi publicado às 11h30 da manhã no site da Prefeitura e no portal de contas públicas. No dia seguinte, dia 5, ele foi publicado no Diário Oficial. A gente tem notícias que a licitação acontecerá dia 22 de março, às 9 horas da manhã. É uma obra que pode durar em torno de quanto tempo, mais ou menos, secretária, a previsão? De acordo com o cronograma, né, que está na licitação, a gente tem um prazo de aproximadamente 6 meses para a conclusão das obras. Tá certo. Então, alguma outra informação que eu julgo importante aí a gente levar para o telespectador? Acho importante dizer que a Secretaria do Planejamento, juntamente com as outras secretarias afins, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, a gente montou uma força-tarefa para que assim que ficando prontos, pareceres, documentações, a gente colocar todas as obras assim, o quanto antes na rua. Então, acredito que em breve o cachoeirense vai ter mais notícias de mais licitações que já estão no seu processo final para publicação. Tá certo, então. Muito obrigada, secretária. Imagina, eu agradeço. É isso, Daniel Nunes, então, o pessoal que nos acompanha em casa. Licitação do asfalto dos caminhos da Pradosem saindo do papel. Em breve a gente traz aí os detalhes sobre a empresa vencedora, uma obra que deve, como afirmou aqui a secretária, levar em torno de 6 meses para ser concluída.
Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E a conversa agora é com famílias que estão prestes a aumentar, com futuras mamães, especialmente. Dias 13 e 14 de março, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul promove mais um encontro de grávidas. As atividades vão ser entre 6 horas da tarde e 10 horas da noite, no próprio HCB e sem custo. O encontro oferece oportunidade de troca de experiências, muito aprendizado entre as participantes e também apresenta as instalações e a equipe da ala materno-infantil do hospital. A Lena Caetano volta e nos traz mais informações. Pois é, Daniel, a gente está aqui no segundo piso do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, na ala da maternidade, local pela qual grande parte, se não quase que a maioria das mulheres que engravidam têm seus bebês ou recebem algum tipo de assistência. Por isso, o compromisso do HCB em anualmente promover 2 encontros de gestantes. O que são esses encontros? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no NT Sul, sempre com a Elisiane, que é a responsável aqui pela ala materno-infantil. E a gente pergunta mais uma vez, Elisiane, porque a cada ano sempre tem novidades, né? E sempre é importante a gente frisar e destacar a necessidade desse tipo de atividade, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a gente faz anualmente, né? Na verdade 2 vezes por ano. E por mais que o assunto seja sempre o mesmo, né? Nascimento e cuidados com o bebê, são outras pessoas, são mulheres num outro momento da sua vida. E a gente sempre tem alguma novidade, tem algum protocolo novo do Ministério da Saúde, ou tem alguma atividade nova que a gente inseriu também. Então é importante a gente estar sempre conversando sobre isso, né? Mesmo que o assunto seja sempre o mesmo, né? Nascimento, mas sempre tem alguma coisa, alguma novidade para a gente falar sobre isso. Bom, um detalhe importante que eu quero compartilhar com vocês, quando a gente chegou aqui, a Elisiane comentava antes da gravação que já tem muitos inscritos e assim, ó, casais inscritos, porque antes a gente pensava em encontro de gestantes só mulheres, né? Aquelas que estão grávidas, mas os maridos estão engravidando juntos, né? Felizmente. Graças a Deus, assim, a gente tem muitos pais que participam. Para nós isso é muito importante, porque a gente tem a garantia de que esse bebê vai ser bem cuidado em casa depois, que essa mulher vai ter uma rede de apoio também, que é muito importante depois que ela sai do hospital, que ela sai dos cuidados técnicos, né, de quando ela ainda está internada. Então a gente saber que ela vai ter uma rede de apoio depois, que ela vai ter alguém que também ouviu as mesmas orientações com ela. Então é muito feliz para a gente, né, para o setor de maternidade, saber que depois ela vai ter os cuidados em casa e vai ter alguém para apoiar, para dar o suporte. Bom, dias 13 e 14, esse encontro de gestantes e também de companheiros de gestantes, né, e de pessoas interessadas em aprender sobre. Aí eu te pergunto, horário desses encontros, né, e como faz para participar? Esses encontros, então, a gente já fez num horário depois das 18, justamente pensando nas pessoas que trabalham, nos pais que querem participar, né? E a inscrição é através do WhatsApp, que nós já divulgamos na página do hospital. A gente está com a lista bem cheia, né? Mas ainda podem se inscrever, a gente tem lugar que comporta todas as pessoas, né? E são 2 horários à noite, né? 2 noites, para que a gente possa dividir os assuntos. A gente vai falar no primeiro de como chegar no hospital, o que vai acontecer quando ela vier, se for uma consulta, o que vai acontecer, quando ela ficar internada, como é que é o parto, como é que é o parto cesárea, e no outro dia a gente vai falar dos cuidados com o bebê. Então a gente dividiu para não ficar muito maçante e também para poder elas, né, tirarem dúvidas e tirarem informações que elas precisam, né, para poder depois cuidar desse bebê em casa. Então a gente fez esse horário diferenciado para que mais pessoas possam participar. Na verdade, esse curso, ele antecipa, de uma certa forma, para as mulheres, né, o que virá, né, o que elas deverão enfrentar durante o processo de parto. Isso, na verdade, é para estreitar laços também com a pessoa que vem ganhar bebê e com a equipe de trabalho, né, porque com o pré-natal ela já vai criando um laço durante todas as consultas, né, conhece aqueles profissionais com quem ela está trabalhando, consegue ter uma intimidade a ponto de poder conversar e poder tirar suas dúvidas. E aí acabava que muitas vezes elas vinham, a primeira vez que vinham no hospital era no dia de ganhar. Aí ficavam com medo de saber onde é que era o centro obstétrico, como é que era a sala, quem eram as pessoas que iam acolher ela. Então a gente faz isso já para estreitar laços. Apresenta a equipe também? Apresenta a equipe, a gente vai apresentar o centro obstétrico no finalzinho, lá no último dia. Vai vir todo mundo aqui conhecer, ver os quartos, ver a maternidade e um complemento do que elas já têm
lá no pré-natal. Então, a gente vai falar do nascimento, né, do final da gravidez, que é o nascimento, né? Então, para que a gente possa se conhecer, elas tirarem todas as dúvidas que elas tiverem com relação à internação hospitalar, desde o que trazer de documentos, quando vir para o hospital. Eu posso vir hoje, eu posso ir amanhã procurar o meu médico ou tenho que ir agora para o hospital? Então, tirar esse tipo de dúvidas e dar essas informações para elas. Bom, não, tu já me disseste assim que qualquer pessoa pode participar, não tem limite, digamos assim, de participação, né? Mas até quando pode ser feita a inscrição? Como é que vai funcionar isso? A gente ainda vai fazer até o final dessa semana, até domingo. Tem custo? Não, é sem custo. Né? É sem custo. A gente vai fazer até domingo, porque a gente precisa organizar local, um lanche, uma coisa assim, né, para elas poderem, né, ficarem conosco também. Então, até domingo a gente está recebendo as inscrições, como é no WhatsApp do próprio setor, então a gente vai poder receber inscrições até domingo. Claro que se alguém chegar na hora, né, a gente consegue dar mais uma vaga, mas a gente vai ter as inscrições até domingo para a gente poder se organizar, né, no material e tudo, né, então, para a gente ficar. Então, foi uma adesão muito rápida, porque faz 15 dias que a gente está divulgando, né, e a gente adorou, assim, que está bem, a lista de presença está bem cheia. Quanto então, mais ou menos? A gente já tem hoje 32 pessoas. Bastante gente. Então, são bastante casais que a gente ficou muito feliz, né, como tu disse no começo. Então, só para a gente poder se organizar, né, mas até domingo ainda consegue, né, fazer a inscrição. E a gente sabe que daqui a pouco alguém não vai conseguir ver nesse encontro, né? O próximo é no segundo semestre. Mas antes disso, a gente tem o centro obstétrico aberto a visitas. Então, se não conseguiu vir no encontro de gestante agora, mas lá em março, lá no final de março, em abril, precisa vir, a gente fica com o centro obstétrico aberto para visitas, né, qualquer dia da semana, a gente sempre tem uma equipe trabalhando, né? Como já aconteceu várias vezes, eu não sou de Cachoeira, mas vou ganhar aí, vou no final de semana visitar minha família. Podem vir conhecer o centro obstétrico, a gente também mostra, conversa algumas coisas. Então, a gente fica sempre à disposição dos casais, né, das mamães, das vovós, das dindas, né, que querem vir conhecer, porque a gente quer que esse momento realmente seja o melhor da família, né? Então, a gente está à disposição também nesses outros momentos. Tá bom, então. Tá aí na tela o contato, então, do HCB para este encontro de gestantes ou também para alguma informação adicional que você queira, né, sobre a questão de visitas ao centro obstétrico. Enfim, qualquer informação através desse número que está aí na telinha. Daniel, volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E é importante esse contato, né, da família com a maternidade, conhecer todos os procedimentos, conhecer as instalações, as pessoas que fazem esse atendimento, né, para não ter nenhum problema em cima da hora, nesse momento que é um momento tão esperado, tão aguardado pelas famílias. Vamos para a tela? Tem recados no nosso WhatsApp, a sua participação aqui na telinha da Novo Tempo. A Nice está participando com a gente. Não dá para entender. A Prefeitura está fazendo asfalto nas ruas calçadas. É importante? Moro na rua Sérgio Lezama, bairro Tibiriçá, e não tem como estender roupas na rua no verão por conta da poeira e no inverno com as chuvas. A rua enche de buracos, reclama aqui a Nice. Obrigado, Nice, pela participação. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Carmen está mandando um áudio pra gente. Vamos ouvir. Oi, Daniel. Parabéns pela tua volta, viu? Continue sempre melhor assim, cada vez mais. Escuta, falando em calçamento, sabe me dizer quando é que vai sair o calçamento da Gaspar Francisco Gonçalves, lá na Marques Ribeiro? Que as pedras já estão nos cantos lá. Será que vai demorar muito? Sabe dizer alguma coisa? Carmen, muito obrigado pela participação. Não tem uma resposta de imediato aqui, mas fique de olho na telinha que segunda-feira a gente traz resposta no quadro Responde Aí, tá bom? Obrigado pela participação com a gente. E obrigado também a quem interagiu com a gente nesta quarta-feira aqui na Novo Tempo. O NT Sul de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as matérias exibidas aqui na telinha em facebook.com/TV Cachoeira. Lá você também pode compartilhar. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde de quarta. Amanhã a gente tem encontro marcado a partir do meio-dia na telinha da TV Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!